Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Eu passo 2 dias sem falar com vocês e eu já tenho aqui uma sensação de eternidade, né? Passei muito tempo sem falar com vocês. Mas quero hoje recapitular a liturgia do 7º domingo do tempo comum. É o nosso tempo, por favor, queridos. Uma palavrinha. Eu tinha razão de não conhecer nada disto. E com isto não quero dizer que conheço, não trata-se. Mas esforço-me a cada dia para conhecer um pouco mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que a Igreja ensina. Então, tenhamos em nós, permitam-me dizer uma palavra que não poupemos esforço para sugar o que a nossa igreja tem. Ela é mãe e mestra. E ela ensina-nos diariamente. E eu sempre, toda vez que digo isso, eu tenho uma base para dizer. Muitas pessoas, e eu saí da igreja católica, agora eu conheci Jesus, lá eu não sabia nada. Não, por favor. Conta outra, inventa outra história. Porque se tem igreja que ensina, que educa na fé, de maneira sistemática, de maneira pedagógica, é a Igreja Católica. Então, essa desculpa não me convence. Mas, repito-me, suguemos, queridos, porque é muito ensinamento, é muita informação sóbria, sólida, coerente, e temos necessidade de nos alimentarmos desta porção diária. Esse maná que Deus nos dá diariamente. Aproveitemos. Domingo passado, o 7º domingo do tempo comum, como no vídeo anterior, eu falei sobre a hierarquia. Eu acho que falei sobre isso. Tem aqui em algum lugar da minha mente está dizendo isso. Sim, falei lá do Samuel e Eli. A hierarquia, ela é bíblica. A hierarquia, eu não posso defender o princípio da sola escritura dizendo que esse princípio exclui o Papa, o magistério, a tradição, não. Porque tudo isso é muito bem calcado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, esse princípio que diz não ao Papa, que diz não ao magistério, que diz não à sagrada tradição da Igreja, ele, por si só, se revela um princípio não crível. Porque tudo aquilo
que a igreja ensina tem, inclusive, um fundamento sóbrio nas Sagradas Escrituras. E aí, pegando um gancho com a liturgia de domingo, encontramos logo na primeira leitura, extraída do livro de 1 Samuel, no capítulo 26, o respeito à hierarquia verificado na pessoa de Davi e Saul. Não foi isso que vimos? Foi isso. Depois leia o texto, 1 Samuel, capítulo 26, do 2 ao 23. É uma leitura litúrgica, tá? Vai passar um versículo, pega o outro, ela foca dentro de uma ideia central que tem ali no texto. Davi, ele tendo a possibilidade de eliminar o inimigo que o perseguia para o matar, ele decidiu não erguer a mão contra o ungido do Senhor. Isto aqui é infinitamente sério, queridos. Infelizmente, como outros textos das Sagradas Escrituras, não poucas vezes são usados de maneira arbitrária para esconder coisas absurdas. Li para vocês aquele texto lá de 1 Pedro capítulo 5, como o líder deve liderar, sobretudo, a igreja de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5, retome lá. Não com punho de ferro. Não com punho de ferro. É provável que eu deixe aí no Facebook, eu tenho dificuldade com a questão da internet, mas eu vou aprender uns mecanismos aí, que eu vou colocar para vocês, falar algumas coisas, e vou deixar para vocês alguns vídeos, para que vocês possam assistir. É que eu preciso dispor-me a aprender como é que mexe que aí fica mais fácil. E gostaria que vocês dessem uma olhada. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Como se fossem donos do rebanho. Muitas pessoas usam este texto, observe, Davi, ele tendo a possibilidade de eliminar o inimigo que queria matá-lo. Ele decidiu não erguer a mão contra o ungido do Senhor. E no Evangelho de domingo, Jesus ensina-nos que perdoar, amar os inimigos, rezar pelos que são violentos e maus, isso constitui a identidade do autêntico discípulo de Jesus. Afinal de contas, a gente cai na segunda leitura, precisamos a todo custo de amor a Deus, a todo custo de querer praticar os ensinamentos do Senhor, porque isso não nos teria serventia se não for para buscarmos a identidade do homem celeste, que foi a nossa segunda leitura. Quando faço isto, quando consigo perdoar, quando consigo ter misericórdia, quando consigo amar os inimigos, quando rezo pelas pessoas más, pelas pessoas violentas, estou envolvendo-me
Estou querendo assumir a identidade do homem celeste. Assim como nós herdamos a identidade do homem terrestre, São Paulo dissera: quando eu era criança, eu agia como criança, brincava, falava, mas ao chegar à idade adulta, fui deixando as coisas de criança. Então é preciso que a cada dia venhamos deixar as atitudes, os comportamentos do homem terrestre, para incorporarmos a imagem do homem celeste, Jesus Cristo. Até porque essa é a nossa definitiva realidade, é a nossa eternidade. Então, busquemos viver isto. Prestemos atenção, queridos. Abisai estava com Davi e disse: olha, Deus colocou nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa eu cravá-lo no chão. Não precisa duas. De uma lançada. E de fato, aquele que o procurava eliminá-lo estava dormindo um sono profundo que Deus colocara sobre ele e os seus oficiais e soldados e exército que estavam com ele. Para ninguém ver uma coisa daquela. Não ficou um sentinela vigiando o rei? Eles estavam cansados, procurando Davi, o rei, mais um enorme contingente para eliminar. Abisai diz: deixa-me, Davi, basta uma cravada. Tenhamos cuidado, queridos, quando o nosso inimigo está vulnerável diante de nós. Tenhamos cuidado quando o nosso inimigo está naquela fila para ser atendido. Precisa que a gente assine alguma coisa e a gente vai postergando, a gente vai colocando dificuldade. Ah, queridos, quantas e quantas vezes a gente crava a lança no inimigo. A gente dificulta a vida dele. Não saiu, passe outro dia. E para dificultar. Cristãos fazem isto. Eu sei que é indigno, perdoe-me falar isto. Ah, queridos irmãos, eu teria que escrever um livro. Coisas absurdas. Não dá para compreender. Repito-me. Vamos considerar que a igreja dos primeiros 300 anos foi pura. Eu vou falar sobre isso em outro momento. E depois de 300 anos ela se corrompeu. Vamos fazer o seguinte, um convite do missionário. Vamos voltar para aquela igreja. Vamos voltar para aquela igreja. Quem faz esta afirmação, que a igreja dos primeiros 300 anos era pura, santa, é uma falácia. Isso aqui é uma falácia, queridos. Você lembra quando Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios? Acho que é capítulo 3.
Me foge aqui. Aquela igreja, que muitas pessoas têm que... Era aquela igreja santa. Ele diz assim para a igreja de Corinto, dever de casa. Em que ano ele escreve aquela carta à igreja de Corinto? Entre vós, ele está escrevendo para a igreja. Aquela comunidade não tinha 50 anos. Ora, 50 anos. Pelo ano 33, Jesus, vamos colocar aqui uns 10 anos, uns 15 anos, para sermos bem pródigos. Ele está falando com a comunidade cristã, com a igreja. Para chegar em Constantino, ainda tinha muita lenha, muito ano pela frente. Ele diz assim: entre vós, a imoralidade tal, que nem entre os pagãos se ouve falar. Entre vós. Leia a carta de São Clemente no ano de 96, o terceiro Papa. 95, 96, ele escreve esta carta. Ele já era o bispo da igreja de Roma. O que é que ele diz para essa mesma igreja de Corinto? Que Paulo, cerca de 44 anos, escrevera. Agora, no ano de 95, ele está escrevendo uma nova carta. Ele diz: isto é indigno da famosa e robusta igreja de Corinto, que esteja do jeito que está. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, observe determinadas falácias que se coloca, que se amarra no texto, na história. A Igreja Católica, ela nunca pensou dessa forma. A igreja, ela vem na história até hoje, com os seus altos e com os seus baixos. Com os seus altos e com os seus baixos. O lado humano do missionário Sidney, ele está em todas as épocas da igreja. Mas voltando, tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidados. Quantas pessoas são perseguidas, quantas lanças nós cravamos naqueles que são nossos inimigos, porque não é o nós. Quem não é o nós é o eles. E se é o eles, deixa para lá. Dificulta a situação. Enfia a lança. Queridos. A gente presencia atendimentos em lugares públicos, onde as pessoas deveriam ser tratadas com respeito, com carinho, sobretudo por determinadas pessoas que se dizem cristãs, salvas, cheias do Espírito Santo. Que coisa terrível! É sério, queridos, é sério. Você sabe o que estou falando. Davi teve a oportunidade de eliminar o seu inimigo. E inimigo por parte do inimigo, não por parte de Davi. É tanto que Davi não tinha Saul como inimigo que não permitiu que o seu oficial destruísse aquele que buscava eliminá-lo.
Olhe os ensinamentos da igreja, queridos. E Jesus vem dizer que devemos perdoar, que devemos amar os inimigos, que devemos rezar pelos que nos perseguem, pelas pessoas más. É preciso que busquemos a imagem do homem celeste. Segunda-feira. Que evangelho lindo, né? Que evangelho lindo. Lições para nós, queridos. Quantas pessoas estão querendo fazer espetáculo com o demônio, com as forças inimigas, com as forças hostis a Deus. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre neles. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Que lição tremenda para nós, queridos. Não esqueçamos que é preciso que Jesus nos ressuscite, que Jesus pegue na nossa mão. Que Jesus jogue por terra tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não faz parte do seu reino. Jesus veio para destruir as obras do demônio, as obras do maligno. Jesus não veio para sensacionalismo, para dar shows. Lembra Mateus capítulo 4? O demônio leva Jesus ao pináculo do templo, lugar mais alto. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos teus anjos darás ordens ao teu respeito, e eles tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus pulou? Aquele que acalmaria o mar, que multiplicaria pães, peixes, ressuscitaria mortos, e não poderia descer de lá espetacularmente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é que a gente está vendo por aí, queridos? E o que mais surpreende é como que as pessoas estão perdendo o gerenciamento, as pessoas estão perdendo a sua faculdade intelectiva, a consciência crítica. É incrível, queridos. As pessoas se deixam levar por essas propagandas, por essas... Vem cá, Satanás! Fala aqui, não, aqui, não. Para, queridos. Pois eu lhes digo, dentro deste texto bíblico, quem age dessa forma não recuperou a igreja dos primeiros 300 anos, não recuperou a igreja do período de Jesus, a missão de Jesus Cristo. Ele não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, os padres apostólicos não fizeram isso.
Mas isto traz também uma outra situação. Os discípulos disseram a Jesus: por que não podemos? Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: ei, queridos, tem muita coisa que é para ser a sós. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Mas Jesus, onde que está? Pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Não era isso que eu queria dizer para vocês aqui. Tá, cada vez... Hoje, é para hoje, o de hoje. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Os discípulos, chegando em casa, perguntaram a Jesus: a sós, depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós. É uma outra lição. No evangelho de hoje, Jesus não queria que ninguém soubesse. Tá? Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Isto é sério, queridos. Não esqueçamos desses momentos a sós. Problemas que precisam ser resolvidos a sós. Mas este aqui é uma situação intermediária que chega, né? A sós. Por que não conseguimos expulsar o espírito? Jesus responde: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Que palavra! Pensemos nisto, raciocinemos isto, queridos. Há muita coisa na nossa vida dinheiro não resolve, poder, status social, nada resolve. Nada resolve pela oração. Pela oração. Guardemos isto. Guardemos isto. E entremos nessa primeira leitura de hoje.
se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Tá bom, isso aqui já foi muito longe. Por favor, leia em casa, faça um esforço para beber desta fonte, Afaste-se dos espetáculos, queridos. Ainda é melhor entrar caolho do que tudo estação e tudo ser destruído e tudo ser perdido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Meus queridos irmãos de Angola, estarei com vocês, se Deus permitir, pela misericórdia de Deus, transmitindo-lhes a palavra do Mestre Jesus. Rezem por nós, orem por nós, porque somos extremamente necessitados das vossas preces. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que continue a derramar-se sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.